Oi, estamos aqui em mais um Fab Talks. E hoje eu tô num programa muito familiar. E vocês já vão entender por quê, que vocês vão ver quem que tá aqui comigo hoje. Mas eu trouxe essa pessoa muito, se não uma das mais especiais da minha vida, para falar sobre um assunto que tem muito a ver comigo também, mas tem muito a ver com ela. E eu achei interessante de trazer, que é pais separados. Então, filhos de pais separados, como lidar, como é crescer numa família assim. Eu chamaria de Modern Family. Para quem assiste aquele seriado Modern Family, é bem legal. E tem muito a ver com a minha família. Então, obviamente, quem está aqui faz parte da minha família, que é a minha irmã amada, Lu Justus. Hello! Estou muito feliz que ela está aqui, porque ela mora nos Estados Unidos. Para quem não sabe, ela mora em Nova York. E vai ser um pouco difícil para ela falar tudo em português. Já me ferrei, porque eu já comecei com hello. Hello, primeira palavra. Ela fala, eu vou conseguir falar tudo em português. Eu falei, você vai ter que tentar. Eu moro lá há 11 anos, aí já é difícil, né? Eu falo inglês todo dia, o dia inteiro. Aí eu venho pra cá, eu começo a misturar as coisas, as pessoas ficam me zoando e sei lá. Não, estudou em colégio americano a vida toda. Sempre teve um ar mais gringo, assim, na vida dela, né? Você sempre foi de querer morar fora e tudo mais, né? E eu sempre assisti os filmes, os seriados, tudo em inglês. Livros. Aí não é porque eu quero ser, sabe, Metida. Eu quero só, sei lá, minha cabeça funciona nas duas línguas ao mesmo tempo. E ela tem essa coisa de... Ela tem até um sotaquinho em português, se você for perceber. Você já percebeu? Não fala isso, que agora as pessoas vão escutar o tempo inteiro tentando achar um sotaquinho. E ninguém vai prestar atenção no podcast. Claro que vão. Eu acho muito fofo, assim, que ela... E ela tem que se concentrar mesmo. Mas, enfim, a gente vai desafiá-la durante todo esse programa inteiro, se ela vai conseguir falar tudo em português, tá, Lu? Ok, fine. Não tô brincando. O inglês dela é mais gostoso de ouvir da vida, assim. É diferente, sabe? É um inglês nativo mesmo. Parece que você é americana, literalmente. As pessoas acham que você é americana, né? Lá quando eu falo que eu sou do Brasil, é tipo como se eu falasse que eu sou um unicórnio, assim. Como assim? Mas peraí, mas aí você cresceu no Brasil, mas seus pais são americanos? Mas não sei o quê. Tipo, as pessoas ficam bem confusas. Aliás, antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria de saber, quando você fala que você é do Brasil lá, como que é a reação das pessoas? O que elas falam? Bom, às vezes perguntam se eu falo espanhol, às vezes perguntam se eu falo uma língua que não existe chamada Brazilian. Muitas vezes as pessoas fala perguntam... brasileiro. Você fala brasileiro. Mas na faculdade, às vezes as pessoas não sabiam que o Brasil é, tipo, cidades grandes, assim. Eles acham que eu moro no meio da selva, eles acham que eu moro... Real isso, real. É ou Rio de Janeiro ou o resto é selva. Tipo, não tem... É mesmo? Não, mas não é todo mundo. Obviamente, hoje em dia não é assim, mas quando eu fui pra faculdade, tinha gente que, sabe, cresceu numa cidade muito pequenininha dos Estados Unidos e acha que Brasil é samba e capoeira e só isso. Não acredito. E bundas. E tem esse preconceito também, né, com brasileira lá. Rola uma coisa assim, não rola? Eu não é muito preconceito, mas eu acho que até o Brasil, assim, as pessoas acham muito exótico, assim, não é uma coisa ruim, é um preconceito. Você já ganha bom. uns pontos, Você então. ganha uns pontos, nossa, que interessante. Aí, assim, você vai, tá todo mundo se conhecendo, minhas amigas, de onde você é? Eu sou de New Jersey. Aí você, eu sou da Flórida. Eu sou da Califórnia. Daí chega em mim, eu sou do Brasil. As pessoas, quê? Mas como assim? Esquece de todo mundo, daí fala só querem comigo. saber de você. Exatamente. Então é tipo um truquezinho, assim, mas é legal. Pra quem não sabe, a Lu fez faculdade em Boston, né? Ela morou 4 anos em Boston e depois você já foi direto pra Nova York, não foi? Desde então ela tá em Nova York e são quantos anos? Você falou 11 anos? Eu já tô há 11, que eu fiz 4 anos de faculdade 11, e nem eu 7 acredito. em Nova York. E a Lu, pra quem não sabe também, porque eu tenho que falar com um monte de gente também, talvez não saiba. A Lu é minha irmã. E a gente fica muito brava quando falam meia-irmã, né, Lu? Nossa, não existe esse Pra termo. gente não existe esse termo de meia-irmã. A Lu é minha irmã inteira. Ela é minha irmã, gente. Não tem essa, não, de meia. Cresceu juntas como se fosse... Assim, a gente só não morava na mesma casa, né? Porque a gente tinha mães separadas, mães diferentes. Vai rolar umas gringuices aqui. Isso não foi uma gringuice, isso foi meu cérebro não funcionando direito. Mas a Lu, ela é filha da Gisela, que foi a segunda mulher do nosso pai, que a gente fala papai, tá? Então a gente fala minha mãe, eu falo minha mãe, ela fala mãe dela, e aí a gente fala nosso papai, né? A gente fala papai. Fiquei pensando, vai parecer 2 crianças falando papai, mas é isso. Quando a gente vai na casa do papai. Casa do papai. E aí, a mãe dela foi logo depois da minha mãe, e ele ficou 9 anos com a minha mãe, e 8 anos com a sua mãe, né? Uhum. E aí, então, a Lu, ela tem... quantos anos de diferença de mim? 6, né? 6. 6 e meio. 6 ou 7, dependendo da Dependendo época da época do ano.
6 ou 7. Mas a gente cresceu muito juntas e uma coisa que meu pai fazia muito, né, Lu, era a gente... Por exemplo, eu mandava na Lu quando ela era pequena, não era? Nas nossas viagens, tudo mais, porque não tava a Gisela, a mãe dela. E aí, quando não tava a mãe dela, depois que os pais dela separaram, né? Tava sempre eu lá e eu falava pra ela, tá na hora de dormir, tá na hora de escovar o Mas dente. você fazia de um jeito divertido, era diferente de uma mãe ou um pai te mandar ir dormir. Você falava, tipo, vamos pro quarto, não sei o quê. Era sempre uma brincadeira e quando você falava, eu não Ela não desafiava. contestava. A Luísa era uma criança, assim, adolescente, que contestava bastante, vamos dizer assim. Mas pra mim, não, né? Ela sempre ouviu, respeitou, e a gente sempre teve uma Mas eu relação também muito ouvi e boa. respeitava meus pais. Gente, vamos deixar claro que eu não era tão horrível rebelde assim. Mas assim, eu acho que qualquer adolescente também tem essas épocas de tipo, eu quero sair, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não sei o quê. Mas o que você acha, assim, vamos começar do começo, então. Os meus pais se separaram, e aí o meu pai começou a namorar a Gisela, sua mãe, quando você não tinha nascido, quando eu tinha 3 anos, que meus pais tinham separado, e logo em seguida foi a primeira namorada dele, depois da minha mãe. E aí, quando você nasceu, eles estavam juntos há um tempo já, né? Eu acho que eles estavam juntos, porque eles ficaram... 3 há anos. 3 anos, porque 3 eles anos. separaram, eu tinha 5. 5 anos quando eles separaram. E eu lembro quando a Gisela falou pra gente que ela estava grávida, enfim. Eu lembro que ela já falou pra mim, você vai ajudar em tudo, você vai trocar fralda, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu lembro que ela foi uma psicologia muito boa, assim, porque eu poderia ter reagido de uma forma muito ruim, porque eu era muito nova, né? Eu tinha 5 para 6 anos quando ela estava grávida. Lembro muito bem. Você não lembra de nada, você estava na barriga dela. E aí, quando você nasceu, eu acho que a nossa ligação começou naquela hora que você nasceu e eu comecei a ajudar. Eu lembro que eu achava que você era a nossa bonequinha. Eu era tipo, uma boneca viva, né? Boneca viva, Você né? trocou minha fralda? Eu lembro que eu ajudei, né? Mas eu era muito pequenininha. Mas ela me pôs para ajudar, ela me dava utilidade. Eu acho que para quem está ouvindo e estiver passando por alguma coisa parecida, eu acho legal falar que é muito importante incluir a criança. O que eu acho muito difícil para pais separados, não sei se você concorda comigo, é que às vezes fica com a sensação de uma família está aqui e a outra família está ali. E essa nova família não te inclui, né? Você não faz parte disso. Em algum momento da vida, com a separação dos seus pais, né? Vou falar seus pais, mas ele é meu pai, mas tudo bem. Você sentiu isso de, tipo, tem uma família ali, eu não faço parte dessa família ou não? Não, nunca, até porque, assim, eu acho que, assim, do jeito que meus pais se separaram, não foi tão difícil pra mim, porque a transição foi muito normal, assim. Meu pai se mudou para um apartamento no mesmo condomínio que minha mãe morava. Então, eu passava pela garagem para ir para casa do meu pai. Eu podia, tipo, só chegar lá a hora que eu quisesse. Mesmo pequenininha, com 5 anos de idade, eu podia, tipo, descer de pijaminha, sair correndo, subir o elevador dele e estar na casa dele. Então, nossa, é verdade, tinha esquecido disso. É muito bom isso. Não foi essa coisa de, tipo, uau, agora estamos em casas diferentes. Eles meio que falaram, o papai vai vir morar aqui, agora você tem 2 casas, agora, sabe? Eles fizeram ser uma coisa meio legal, assim, tipo, nossa, agora eu tenho 2 quartos, eu tenho um quarto aqui e um quarto aqui. Então, pra mim, eu acho que foi mais tranquilo, assim. E também, eu acho que a única coisa que aconteceria, talvez, seria você e o Ricardo, vocês têm uma outra mãe, uma outra família, mas a mãe de vocês também me incluía muito, entendeu? Isso é verdade. A minha mãe pegava ela como filha. Eu também tinha um quarto na casa da sua mãe. Verdade. Então, eu sempre fui, sabe? Eu sempre senti que eu fiz acolhida, parte de muitas famílias, de muitas pessoas. Uma grande família, assim, sabe? Mesmo quando, sei lá, às vezes se tivesse qualquer problema entre os pais, que em vários momentos, numa separação, nem sempre é tudo, assim, super fácil, né? Entre eles, mas eles nunca, sabe, fizeram ser algo muito difícil, assim. Não, e também você veio para uma família que já tinha 2 filhos que eram de outra mãe. Então, a partir do momento que a gente já tinha pais separados, quando você teve seus pais separados, acho que também deve ter uma sensação do tipo, mas meus irmãos também têm, tá tudo bem, né? Você viu que a gente estava bem, né? Acho que, enfim, você tinha 5 anos, mas o raciocínio, acho que lá dentro no seu coração você percebia que tinha... tipo, isso já era algo normal, não é algo anormal, sabe? Eu acho que pra gente, o baque pra gente de ter uma irmã nova dentro da família é maior no sentido de você já nasceu nessa família, nessa estrutura de uma família moderna, né? Vamos chamar assim. Eu tive que passar por esse momento, só que eu tinha 3 anos, então é isso que eu falo sempre. Por eu ter 3 anos, eu acho que eu também só enxergava nessa época
as coisas boas, né? Ai, 2 casas. Meu pai se virava nos 30 para ser aquela coisa super presente. E quando a gente estava com ele era sempre muito divertido, né? E com você é a mesma coisa. Não, e juntos era muito legal. Acho que também a gente sempre teve uma relação muito boa, porque a gente nunca brigou. Porque eu acho que as brigas de irmão vêm da convivência, né? Você fica todo dia com a pessoa aí. Ai, você entrou no meu quarto nessa hora, aí você pegou minha roupa, aí não sei o quê. Como a gente não morou na mesma casa, eu acho que a gente não teve muita chance de brigar por essas coisas idiotas, sabe? Acho que sempre que a gente teve, tipo, brigas, foi sempre uma coisa, assim, muito X, mas eu nem lembro, assim. Eu também não lembro. E me perguntam isso bastante. E é bem isso que você falou. Eu acho que a nossa convivência não era tão intensa a ponto das brigas, e toda vez que a gente estava junto era sempre muito gostoso. A gente estava matando a saudade. E a Lu, queira ou não, por ela ter essa diferençazinha de idade comigo, quando eu estava pré-adolescente, do tipo 12 anos, e a minha irmã tinha 6, eu lembro de, tipo, brincar de boneca. Eu não queria admitir que eu queria ainda brincar de boneca com 12, 13 anos, né? Vamos combinar? Eu já estava beijando na boca com 13 anos, mas eu ainda queria brincar um pouco de boneca. Você tá naquela fase meio nem lá nem cá, né? Naquele limbo que a Rafa tá, por exemplo. Exatamente. E aí, eu lembro que eu brincava com ela, era meu escape, sabe? Pra chegar lá naquele momento que eu queria brincar um pouquinho. Você fingia que era só pra mim. Só que eu lembro... Eu lembro muito bem que a gente brincava de boneca e quando você já tava um pouco mais velha, você só queria fazer as roupas das bonecas. Aí a gente ficava 1 século e meio fazendo as roupas. Eu, tipo, tá bom, agora a gente vai brincar, né? Agora vamos começar a história. Daí meu pai, tá na hora de dormir, Luísa. Eu tô tipo, não, já acabou de começar. Sabe o que eu fazia? Eu decorava a casa inteira da Barbie, enfim, da boneca, o que fosse. E aí eu punha todas as roupas, eu cortava cabelo, lembra delas? Eu fazia todo o cenário, que era a parte que mais me interessava, porque eu era mais velha, e ela ficava lá esperando só a parte de brincar. E não dava tempo. Aí daí meu pai chamava pra dormir e você, putz, que pena, não deu tempo, hein? Na próxima a gente brinca. Eu lembro muito disso, Lu. Sabe que eu lembro também? A Lu, ela se confidenciava muito comigo. Então, as perguntas dela, para mim, eram muito perguntas que, normalmente, adultos têm que lidar quando os filhos vêm perguntar. Então, vamos supor, eu lembro a primeira vez que você me perguntou de sexo. Nossa, eu tava lembrando, mas a primeira vez que eu te perguntei de menstruação, que é uma história Menstruação engraçada também conta. A gente tava num banheiro Eu não público. lembro disso. A gente tava num banheiro público. Aí tinha... Sabe aquele negócio que você põe uma moeda e sai um absorvente? Aí eu achei que era um negócio de bala. Aí eu pedi pra você, tipo, nossa, eu quero muito uma bala. Você compra pra mim? Não sei o que. Aí você, tipo, Lu, aquilo não é bala. Tipo, tá bom, mas o que é então? Aí você... Tá bom, vamos lá. Deixa eu te explicar. Jura que eu fui Todo assim? mês... Da mulher, quando você chega numa idade, começa a sair um sanguinho. Eu lembro que você falou a palavra sanguinho, eu não sei porquê. É muito minha cara, eu ponho tudo no diminutivo, vai entender. Eu não sei porquê. E aí? Mas eu aí... não sei, eu só lembro disso, que você falou que saiu um sanguinho. Eu tô tipo, mas por quê? Que é isso? Eu fiquei meio horrorizada, Vocês óbvio. concordam que isso é coisa de mãe falar, né? Não é coisa da irmã falar mais... Mas eu acho que eu era muito pequena, eu acho que, assim, minha mãe ainda não tinha chegado lá, né? Você só explicou porque eu tava tipo, mas o que é esse negócio? Isso não é bala, o que é, entendeu? Não, eu acho que quando você tem pais separados, queiram ou não, quando a gente que é irmã de pais separados, a gente tinha muitos momentos juntas que não necessariamente estava a sua mãe junto, né? Isso são coisas que geralmente a mãe lida, mas aí muitas vezes estava eu lá. Então eu acabei sendo um pouco... Gi, me perdoa, não quero tomar seu lugar, mas eu acabei tendo um pouco esse papel maternal com a Lu nos momentos que a Gi não estava, né? Você concorda um pouco disso? Sim, com certeza. Não, assim, minha mãe sempre, assim, foi a melhor mãe do mundo. Não sempre, tem o que falar. Não tem essa, mas eu acho que às vezes, assim, a gente tinha... Como a gente era mais próximas de idade, acho que às vezes você procura... falar desses assuntos com alguém que esteja mais nessa fase também, entendeu? Você falaria com as amigas, entendeu? Coisas que eu falo com as amigas, eu também falava com você, mas você, como você era mais velha, você tinha um pouco mais de sei lá, você podia me oferecer mais do que as meninas que estavam vivendo isso ao mesmo tempo que eu. Isso é verdade. Mas aí você lembra, por exemplo, quando seus pais separaram e o papai começou a namorar, foi a Adriana Galisteu, né? Você lembra porque eu lembro muito bem, eu queria saber da sua percepção naquela idade, o que você lembra, o que você achou, como foi, porque pra gente foi muito doido, assim, meu pai começou a namorar uma mulher famosa, né? Mas aí pra você, como que foi isso, assim?
Cara, eu nem sei se eu sabia direito o que estava acontecendo, sabe? Eu lembro que a gente foi pro sítio, aí surgiu essa pessoa lá, assim, tipo, ela foi super fofa comigo. Eu tô tipo, eu vou pular na piscina, quer ver, sabe? Tipo, essas coisas de criança. Mas aí, do nada, a gente tava, tipo, no casamento deles e eu tava lá e a gente entrou juntas, que eu lembro. Foi literalmente do nada, porque foi, sei lá, 8 meses depois. Não, foi, tipo, meio que no mesmo... Meio que não, né? Foi no mesmo ano que ele separou da minha mãe, assim. Foi muito então, intenso, tipo, foi bem né? rápido. Então, assim, eu tava meio que... ok, essa é a vida agora. Tipo, nem sabia direito o que tava acontecendo. E minha mãe também, ela sempre, sabe, quis me proteger dessas coisas. Ela nunca falou nada, assim, do lado dela. Ela nunca me envolveu, sabe? Então, eu acho que isso deve ser meio difícil, né, pros pais. Tipo, você nunca falar nada, assim, sobre o assunto, porque ela queria também... Ela não queria que eu tivesse nenhuma negatividade com isso. Negatividade. Não, acho que existe, né? Não, e uma coisa que eu acho que nossas mães têm em comum é isso, que eu acho muito importante para quem estiver ouvindo também, que for mãe, que separou e aí está pensando em como lidar para os filhos, etc. Eu acho que uma grande coisa que ajudou a gente a ter essa união familiar muito grande, e eu acho que contribuiu muito, foi que as nossas mães têm esse mesmo pensamento. Então, independente do que aconteceu entre eles como casal, as nossas mães não trouxeram isso pra gente como filhas, né? Exato. Então, assim, a minha mãe, por exemplo, nunca falou nada, assim, eu nunca entendia muito bem por que eles tinham separado e tal. Depois de muitos anos, eu fui descobrir o que aconteceu de fato, Sim, etc. também. Mas porque, na verdade, elas... O que a minha mãe falava? E sua mãe também, acho que tem o mesmo pensamento, é do tipo assim, o que acontece com a gente, entre a gente, como casal, não deve afetar o que você pensa do seu pai como filha, né? A sua percepção do seu pai como filha é diferente da minha como ex-mulher. Então, eu acho isso muito lindo, assim, da parte delas. Eu acho isso forte. Eu acho isso que faz delas mulheres muito, muito fortes, né? Uma maturidade que eu acho que não é todo mundo que tem, né? Não, e assim, eu também não julgo as mães que acabam Lógico. envolvendo os filhos, porque deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Só que se você for pensar o seu filho, primeiro, não tem nada a ver com isso, né? Segundo, a relação que seu filho tem com o pai é muito importante para ele, né, como pessoa. Então, você não envolver o filho na briga do casal é inteligente, porque, na verdade, você está fazendo bem para o seu filho, né, que é seu bem maior. Quando eu era pequena, eu acho que minha mãe, quando eu perguntava, por que vocês se separaram? Eu acho que ela só falava assim, a gente brigava muito. Tipo, só isso. Mas eu ainda sou muito amiga dele. Sempre, assim, a gente ainda é muito amigo, muito amigo. Sempre teve essa narrativa, sabe, bem positiva. Eu acho que... Isso ajudou muito. pra caramba. Mas aí, da Adriane, então, você não lembra direito? Era uma coisa meio que, tipo, tá, é isso, minha vida agora é essa, tal. Só que depois, teve alguma relação do papai que te fez ter algum tipo de sensação do tipo assim, por que meus pais não estão juntos, etc. Ou você não lembra de nenhuma sensação ao longo da sua adolescência, assim, sabe? Eu tive muita sorte, porque eu era muito pequena, por exemplo, quando o papai namorou a Eliana. E eu era uma criança, então eu podia ir no programa da Eliana, e eu ia nas gravações, eu ia no show, e ela me colocava no palco. Tipo, pra mim era muito legal, entendeu? Então, daí ele, sei lá, teve outras namoradas que também sempre foram super legais comigo, então eu nunca tive esse problema. Assim, obviamente, toda criança de pais separados tem essa de, tipo, como seria a vida se meus pais tivessem ficado juntos? Como seria a vida se a gente pudesse viajar todo mundo junto, sabe? Mas eu acho que nunca foi algo que, sei lá, eu sempre entendi que meus pais tinham as suas próprias vidas e eu quero que eles sejam felizes, né? Eu quero que eles encontrem os caminhos deles do mesmo jeito que eu quero que eles queiram que eu encontre o meu caminho, sabe? Então, eu acho que é... Sabe o que me ocorreu agora que você estava falando isso? Eu pensei que uma coisa muito doida, tá? Mas, tipo assim, eu lembro muito mais do nosso pai com a sua mãe juntos do que você mesma. Não é doido isso? Muito mais. Eu mal lembro. Assim, eu tenho uma vaga memória de estar num hotel com eles dois ao mesmo tempo, numa viagem, assim, mas eu não lembro direito. Eu lembro muito, porque, gente, queira ou não, quando eles começaram, eu tinha 3. Ela até conta que a primeira vez que eu a vi foi no carro. Meu pai foi me buscar na minha casa, né, onde eu morava. E aí ela estava no carro e ele apresentou. Essa é a Gi, amiga do papai. Não falou muita coisa. E ela disse que eu fiquei no carro olhando para ela assim...
Tipo, uma cara de séria, assim. Eu tenho que descrever, porque eu lembro que agora tem gente ouvindo também, não só vendo. Mas uma cara de séria, assim, eu ficava emburrada olhando pra ela, assim, e ela tentando ser fofa comigo, e eu, assim, nenhum sorriso, zero. Mas, enfim, eu tinha 3, e aí eles ficaram juntos 8 anos, então eu fiquei até os 11 anos, eu lembro muito Nossa, você bem. lembra muito bem. Muito bem, eu lembro de todas as viagens. A mãe da Lu, a Gi, ela me ajudava com as lições de casa, ela tinha bastante experiência com essa coisa de pedagogia, então ela ajudava muito, assim, até nas conversas com meu pai, sei lá, coisas que eu precisava pedir pro meu pai, eu falava, Gi, me ajuda, ela era minha aliada. Aí quando você sabe? achava que ele ia ficar bravo, ela ia lá e dava Ela dava uma descontraída no clima. Então, assim, meu amor por ela é muito grande e ela é muito minha madrasta, assim, quando falam assim, boadrasta, né, eu diria. Mas quando falam assim, sobre madrasta e tal, depois, ao longo do tempo, meu pai teve outras relações que foram ótimas, enfim, eu sempre me dei bem, acabei me dando bem com praticamente todo mundo, mas a minha madrasta mesmo, que eu penso quando você fala em madrasta, é a Gi, né? Que é a sua mãe, que queira ou não, é isso. Depois, a Tice ficou, por exemplo, muito minha amiga, uma das minhas melhores amigas. Eu já era bem mais velha, né? Então, não era essa relação tanto de madrasta quanto eu tinha com a Gisela, vamos supor, né? Sim. É eu muito acho doido que eu tive mais isso com a Tice, engraçado, né? Porque o papai e a Tice, eles casaram, eu tinha 12. Então, eles começaram a namorar, eu tinha, tipo, uns 9, sei lá, quanto tempo eles ficaram... Não, acho E aí, eles ficaram juntos 9 anos, então, aí quase. foi minha adolescência inteira. Então, é engraçado isso. É engraçado como a nossa família, ela vai criando... eu penso assim, na nossa família como se fosse uma árvore, e ela vai criando branches, né? Olha eu falando inglês. Eu zoei ela e agora eu falei inglês. Galhos. Ela vai criando galhos, e nesses galhos tem famílias e coisas acontecendo, e aí cada uma tem a sua percepção e a sua história dentro das histórias que vão acontecendo na família. Não é interessante? Então, assim, eu sempre falo que o ideal não é separar, né? Eu falei isso até em outro episódio que eu fiz com a Caroline, que a gente falou de separação. Eu falei que eu tenho essa coisa dentro de mim do tipo, eu não quero separar, eu quero ficar junto para sempre, mas eu também não vou me obrigar a ficar numa relação se eu estiver infeliz, porque eu acho que os pais felizes é o mais importante para os filhos. Também acho. O que você acha disso? Você tem essa sensação de não quero separar, quero ficar para sempre junto? Nossa, super tenho. Óbvio, eu tenho muito, muito isso, como acho que todos os filhos de pais separados no mundo E inteiro. é louco, porque a gente não tem traumas, né? Eu não diria que a gente tem traumas, Não. mas é lógico que existe um sofrimento ali que é intrínseco de uma coisa, de uma separação, né? Sim, mas eu Existe. acho que até, assim, é pior, às vezes, para os filhos estarem num ambiente onde os pais estão com um clima ruim, onde eles não estão se entendendo, onde eles estão, talvez, fingindo que estão bem, sabe? Eu acho que os filhos conseguem sentir isso também. Então, às vezes, eu acho que isso é até pior. Por exemplo, eu tenho uma amiga que os pais dela estão casados até hoje, mas, assim, eles quase não se falam. Ela nem quer ir para casa no Natal, porque o clima é tão ruim, sabe? Tipo, fica aquela coisa de, ai, tá todo mundo meio tomando cuidado pra não falar coisa errada, sabe? Eu acho que é muito pior do que você ter que ir em 2 natais, entendeu? Ou às vezes um só, no caso da nossa família. No nosso caso, muitas vezes é um só. Muitas vezes é um só. Você quer falar alguma coisa ou não? Teve algumas aqui que foram super encaixando. Eba, vamos Mas ver, tem pergunta. uma da Bruna que ela falou que ela tem medo disso que você falou, de fazer os filhos dela passarem por uma separação como ela passou. Então, exatamente. Mas é isso que eu tô falando. Eu enxergo dessa forma, pelo menos. Eu tô falando para vocês que a nossa família ela tem essa característica, na minha cabeça, de ser uma árvore, eu sou bem visual. E aí tem os galhos, né? E aí eu acho linda essa árvore. Eu acho que essa árvore ela trouxe frutos maravilhosos. Então eu penso assim, se meus pais estivessem juntos até hoje, não só eu iria presenciar talvez brigas homéricas ou coisas porque eles não foram feitos para ficarem juntos na minha cabeça, como a Luísa não existia, a Rafa não existia, agora a Vicky não existia. Então eu acho que assim, tem muita coisa linda que vem dessas separações e tá tudo bem, sabe? Eu acho que as pessoas não têm que ter medo, assim, no sentido de... Eu acho importante as pessoas buscarem suas felicidades. Eu sei que no último teve umas polemiquinhas do tipo, tem gente que fala, por religião até, enfim, que
que acha que tem que ficar junto para sempre. Não acha que tem que separar. Acha que é muito fácil essa vida de, vou Eu separar. acho que você tem que fazer de tudo pra trabalhar na Isso. relação e deixar, assim... Também acho. Você tem que fazer de tudo. Quando você luta e vê que não tem jeito, eu acho que é pior você continuar, só por falar que tá junto, do que você acabar separando, porque não tem Mas como tem que mais. tentar, é lógico que tem que tentar. Tem que E é tentar de lógico, tudo. eu tentaria de tudo. Acho que, assim, se for uma coisa que dá para mexer, que dá para mudar, que dá para tipo, fazer uma terapia e melhorar, eu faria. Se for uma coisa que quebra a confiança, uma coisa mais séria e tudo mais, daí não tem muito como, né, continuar junto, que eu acho que daí é um sofrimento muito grande e eu acho que o sofrimento fica muito maior, que nem a Lu falou. A amiga dela prefere não ir para casa do que estar junto com os pais, né? Então, tem mais alguma? Tem uma aqui também que a Grace falou. Meus pais não são separados, mas sofreram tanto, e nós, filhos, também. Separados, acho que não sofreríamos tanto. Aí, tá vendo? A gente fica pensando como será que seria a nossa vida se os nossos pais ficassem juntos e elas ficam pensando, tipo, como seria a nossa vida se os nossos pais separarem. É sempre assim, né? A gente tá sempre pensando em outras realidades. Tipo, o que a Luísa da outra dimensão tá vivendo. Seria, né? Como seria? Eu vi um filme outro dia até, que é meio bobinho, do Netflix, que chama Look Both Ways, que ela é uma vida da mesma menina se ela engravidasse no momento que ela achou que ela estava grávida ou se ela não engravidasse naquele momento, como que a vida dela iria, para quais rumos ela iria. Não vou dar spoilers do filme, mas é um filme, assim, a ideia é interessante. Eu achei o filme meio bobo, assim, superficial, não é uma coisa, uma grande arte, mas eu acho legal de ver, porque a gente começa a enxergar que a nossa vida ela poderia tomar rumos diferentes, dependendo de alguma coisa que acontecesse ou não, mas aí mostra no filme que, na verdade, ela fica feliz nos dois caminhos, né? Qualquer um dos rumos é o rumo certo. O rumo que você tá é o rumo certo. Isso, exatamente. Também não adianta a gente passar a vida pensando como seria. Então, assim, mesmo você que pensa, eu acho que seria mais feliz se meus pais se separassem, também não pensa assim, porque é uma coisa que você não controla, é uma coisa que você não tem como adivinhar, então você vai passar a sua vida pensando e se, o e se, não vale a pena, porque, na verdade, se você passar a sua vida inteira pensando e se, você não vai viver o presente, você não vai curtir o que você tem, né? Exato. Não, eu acho que é muito isso. Eu acho que viver no presente é a melhor coisa que você pode fazer. Até de ficar imaginando rumos no futuro, eu acho que às vezes não é tão bom, sabe? Você fica pensando lá na frente, tipo, e se eu fizer isso? E se eu me mudar de volta pro Brasil ou não? Ou se eu ficar aqui, ou se eu Tentando ficar lá, controlar seu destino. Meu, né? é impossível. Por isso que as pessoas me perguntam, você voltaria pro Brasil, mas você vai... Eu tô tipo, não sei, talvez sim, talvez não sei, porque nesse momento não, mas eu não sei o que a Luísa daqui a um ano vai estar pensando, entendeu? Que nem, eu casei agora, a pergunta tipo, você vai ter filho? Eu tô tipo, sim, um dia sim, nesse momento não, nesse momento... Calma! Ainda tem muita festa, muita viagem, muita coisa, muito trabalho, Nossa, muita bota coisa pra festa fazer. nisso, viu? Essa daí não para de Eu já tô sair. planejando a festa do Halloween esse ano. Gente, ela só faz festa. Eu nunca vi nada igual ao apartamento dela. Lá ela falou pra mim, eu não posso ter nada de muita qualidade, porque tudo vai destruir. Não, a gente só compra coisa barata, móvel barato. Ela me pediu ajuda numas almofadas pra comprar pra casa dela. E aí eu falei, mandei umas referências mais chiques e tal. Daí ela foi lá e comprou umas meio tie-dye, Umas assim. coloridas, assim. Não, porque eu já sei que vão derrubar vinho, eu já sei. Já derrubaram, por sinal. Então, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou gastar dinheiro com... Eu prefiro, sei lá, eu sou uma pessoa de experiências, não tanto de coisa. Ela é bem assim, eu amo isso. Eu falei isso até no seu discurso de casamento. Inclusive, pra quem não sabe, eu casei a Luísa. Sim, ela foi meu padre. A padra. A padra. Eu e o irmão do Stephen, que é o marido dela. E foi, tipo, uma sensação, assim, mágica. Foi, acho que uma das melhores experiências da minha vida. Porque foi uma honra muito gigantesca, assim. Eu tinha casado minha mãe, mas junto com os outros filhos. E aí, com você, fui escolhida mesmo a dedo. E foi muito legal. E meu pai mesmo falando, meu Deus, minhas filhas... Ele sempre se emociona, porque ele fala assim, filhas de mães diferentes, como que eu consegui fazer com que vocês tivessem uma relação tão maravilhosa? Porque a Lu é minha melhor amiga, a gente é... assim, unha e carne, a gente é praticamente irmãs gêmeas, assim, de relação. Total. E a gente tem mães diferentes, né? Você vê que não tem muito... Eu vejo pessoas, por exemplo, de mães diferentes ou de pais diferentes que não tem nem relação
com as pessoas, né? Com os irmãos, aí aquela coisa, meia irmã, meu Minha irmã que eu mal falo, né? Aquelas coisas. Então, a gente Muito nunca triste, foi. Eu acho que o gente. papai sempre teve muita, assim, a alegria de ver a gente juntas. Toda vez que a gente fala, a gente tá... Eu tô na casa da Fábio, não sei o que. Ele, vocês estão juntas? Ai, que legal. Tipo, ele fica mó feliz, assim. Então, eu acho que... E é a mesma coisa com as nossas outras irmãs, mas é lógico que eu e a Lu, como a gente cresceu juntas, a gente acaba tendo essa proximidade muito grande, essa afinidade, por causa da... É que não tem tanta diferença Tanta de idade. diferença de idade, lógico, existe isso também. Mas ele é muito assim com todas. A Rafa foi dormir na minha casa outro dia, ele... Ai, todo feliz, mas ele deu bronca porque ela foi dormir tarde, obviamente. Óbvio. Mas eu sempre foi assim. Sempre. Não tem Ele ama controlar quantas horas. Não, eu lembro que eu ia... Se fosse dormir tarde, num fim de semana, e eu acordasse cedo, ele ficava bravo que eu acordei cedo. Porque eu fui nosso dormir pai, tarde, ele tem uma e obsessão. tem que dormir 8 horas. Não, 8 horas não. Quando você é criança, ainda tem que dormir 10 horas por noite. Ele é obcecado com a quantidade de horas. Mas aí agora ele como avô, gente, as minhas filhas, sei lá, ele quer visitar, ele fala, imagina, qual que é o problema delas irem dormir mais tarde um dia da semana? Eu tô tipo, ele passou a vida inteira me enchendo, porque uma ia dormir tarde, a outra ia dormir tarde, agora quando é neta, não tá nem aí. Isso é coisa de avô, né? Coisa de avô. Só quer estragar. Sem dúvida, nenhuma. E aí, batem mais? A Helena falou: a parte mais chata é ter que deixar um de lado em datas especiais, por exemplo, Natal, Dia dos Pais, mãe. Nossa, Então, verdade. isso não é muito o nosso caso. Outra sorte. A sua. É que meu pai é judeu e minha mãe é católica. Então, os feriados acho que são meio diferentes. Então, Natal eu sempre passo com a minha mãe porque a família dela é católica. Então, a gente tem o Natal da nossa família mesclada, assim, alguns dias antes. Aí, depois no Natal, meu pai não se importa que eu vá pra casa da minha mãe. Então, isso é uma das... E eu também não tenho muito isso. Primeiro porque eles ficam muito juntos, né? Mas o nosso pai não é muito religioso. Então, todos os feriados judaicos... Eu tenho muito mais isso com o meu marido agora, que, tipo, eu passo, às vezes, com minha sogra e meu sogro, que são judeus também. Às vezes, com a minha mãe. Mas meu pai também não faz nenhum feriado judaico, nem nada disso. Mas isso é difícil mesmo. Eu acho que essa é a pior parte. Porque eu tenho sorte nesse sentido e eu não tenho sorte no outro, que é o aniversário da minha mãe e o aniversário do meu pai são nossa. um dia de diferença. Minha mãe é dia Pronto, então 29 de você entende abril ela. e meu pai é 30 de abril. Então, todo ano eu tenho que escolher se eu vou passar o aniversário. E o pior é que aniversário eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque é um dia do ano que é sobre aquela pessoa. Não é tipo, tem várias outras coisas acontecendo. Eu acho que é muito difícil, sabe? Morando fora ainda. Não, eu ainda moro fora. E às vezes o bom de morar fora é que é tipo, eu não tô com nenhum dos dois, então ninguém pode. Mas aí eu sempre tento comemorar em outra data, obviamente. Mas assim, nosso pai às vezes quer viajar, daí eu falo, putz, eu vou largar minha mãe no aniversário dela, sendo que eu sou a única filha dela, sabe? Tipo, isso que é difícil também, às vezes, mas... Então, eu isso é uma super dúvida que eu entendo tenho. isso. A sua mãe teve outras relações também. Como você era em relação aos namorados da sua mãe? Tranquila? Da mesma forma que você era com Sim, sempre foi super ok, assim. A única vez é que quando eu era pequena, ela teve um namorado que tinha filhas que elas, sabe, aquela coisa de criança, elas tipo a Cinderela, as irmãs malvadas. Elas me excluíam um pouquinho, assim. Elas eram meio, sabe, ficavam, tipo, me zoando, sabe? Mas daí isso é coisa... Eu tinha 8 anos, elas tinham 10 e 11. Eu não culpo elas por isso, né? Deve ser difícil chegar uma filha de uma namorada do seu pai que agora tá lá sempre. Então, enfim, eu acho que era um pouco de ciúme, não sei. Mas você teve alguma conversa com a sua mãe do tipo, não quero que você tenha mais filhos? Ou nunca teve essa... Porque eu proibi minha mãe de ter filho. Eu falava, meu pai pode ter. Você ficou tão traumatizada comigo, você proibiu sua mãe de ter. Eu queria ser caçula de um lado, então eu falava, mãe, não pode ter filho. Agora, você não teve essa conversa com a sua mãe? Não, porque eu acho que minha mãe nunca teve essa intenção, sabe? Eu acho que eu nunca senti. Ela sempre foi uma pessoa muito independente. A gente teve aquela relação Gilmore Girls, sabe? Que eu sempre falo, que a gente tava sempre juntas, sempre foi nós duas. Ela nunca casou com um cara e, tipo, ele veio morar na nossa casa. Isso nunca aconteceu. Foi sempre assim, só eu e ela tinha namorados sérios, assim, só que era sempre ele na casa dele e a nossa casa era nosso lugar sagrado, assim, só de nós duas, que você pode andar de calcinha e sutiã pela casa, você pode fazer o que você quiser, tô super à vontade. Ela sempre quis manter isso, entendeu? Então a gente sempre teve um pouco disso, que foi
muito bom, eu acho. Não, e ela se basta muito, né? Ela é daquele ditado antes só do que mal acompanhada. Sim, ela é muito isso. total. Não, ela é muito focada na dela. mulher assim. forte, assim, eu admiro muito. acho Não, e ela, demais. assim, ela faz o que ela quer fazer da vida dela, do jeito dela, e eu admiro muito isso, sabe? Ela, obviamente, é muito focada no trabalho. Ela tem o Style Bar agora, que ela abriu com 57 anos de idade. Do nada, ela abriu um novo negócio. Eu acho que é muito... incrível isso. É muito legal. Eu me inspiro muito nela, com certeza. Que demais. E aí, vai mais? Não, e pior que eu ouvi você falando, super pensei da minha história, porque eu e minha mãe, a gente era muito assim, eu e minha mãe, grudadas. E aí, com 12 anos, ela falou, ai, voltei com seu pai. Você acredita? Sério? Os pais da Bárbara Não acredito! voltaram. E aí, depois ela falou assim, e agora a gente vai ter outro filho. Meu Deus, e E aí, você, eu assim, tipo... falei, nossa senhora, era só eu e ela na minha casa, 24 horas, tudo juntas, sabe? Melhores amigas. E, de repente, meu pai volta e ainda decidem ter outro filho. Não acredito. Gente, mas aí foi pior depois que eles voltaram. Você tava tipo, eu Agora quero eles estão voltar. bem, super felizes, mas na época que eles voltaram eu fiquei bem brava, porque eu nasci com eles separados, então tipo, nem imaginava os dois juntos, sabe? Nossa, deve ter sido. Mas assim, é o sonho de todos os filhos de pais separados, é miraculosamente. Então, eu queria saber, é seu sonho? Era seu sonho? Não hoje em dia, né? Mas estou dizendo, já foi seu sonho deles voltarem? Porque eu quando me fizeram essa pergunta semana, sei lá, retrasada, quando a gente estava falando com a Carolina, eu falei, Deus me livre! Não, então, exato. Eu acho que acho que sonho, meio sonho, assim, no mundo que não existe, tipo, Problemas e teoricamente, brigas, mas na né? prática não, entendeu? A teoria disso é muito legal, assim, nossa, imagina que legal, tipo, poder viajar com os meus Sim, dois pais exato. juntos. Isso que eu falava, poder as passar o viagens pra mim aniversário era e mais não ter que difícil. escolher com quem que eu vou passar. Não, tô brincando, mas eu acho que é mais na teoria, porque daí você começa a pensar na prática como que isso aconteceria mesmo, aí você fica tipo, não, realmente. Não sei. Eu acho que depois que eles separaram, deve ser muito difícil a hora que eles falam, vamos voltar. Porque você já sabe do porquê que não aconteceu, porquê que não deu certo, porquê que eles... Né, você já presenciou brigas, é óbvio que existem brigas, a gente fica falando assim, as pessoas vão ficar achando que a nossa vida é um mar de rosas. É óbvio que a gente já presenciou brigas grandes dos pais, né? Eu, pelo menos, presenciei. Você, com certeza, também. Então, quando você imagina eles juntos, depois de não terem dado certo, pra mim, me dá pânico. Nossa, então... Mas é óbvio que, tipo, no mundo ideal da vida, é óbvio que é mais gostoso ter os pais juntos. Eu vejo os pais do Bruno, por exemplo, da mão dada até hoje, entendeu? Tá num teatro, tá num filme, eles dão a mãozinha um pro outro, assim. Eu acho isso muito lindo. É muito né? lindo. Mas é isso, tem que calhar de dar certo isso, né? Total. E, sei lá, eu acho que não tem fórmula mágica, nem... As pessoas perguntam como que você deu certo tanto tempo com o Bruno, etc. Eu acho que não tem fórmula mágica, não tem uma receita de bolo. Mas eu acho que é um relacionamento que tem... O relacionamento, ele tem altos e baixos, e é o que a gente falou, vamos tentar fazer dar certo sempre. Sempre optar por fazer dar certo. Porque eu acho que eu lembro uma vez que o papai ia terminar com alguma das mulheres, não lembro qual. E um amigo dele escreveu para ele uma mensagem que eu achei bem interessante, que ele falou: pensa bem, porque você vai terminar com ela, com os problemas que vocês têm, e aí você vai começar com outra pessoa e você vai ter outros problemas. Então, não Sempre vale a pena vão ter você problemas. sempre vai ter problema, nenhum relacionamento vai ser perfeito. Então, não vale a pena você concentrar e tentar melhorar os problemas que você já tem, né? Mas aí é um buraco mais embaixo que a gente pode falar com ele um dia. Eu vou trazer ele aqui, inclusive ele falou que ele quer vir, eu tô até com medo das coisas que ele vai falar. Mas tem áudio hoje? Tem um áudio, mas antes tem mais uma que acho que... Tá. Que casa? A Ana Lívia. Ela falou: minha mãe desabafava muito comigo e cresci com rancor do meu pai. Hoje tento superar e melhorar minha relação aos poucos com ele. Aí que tá o isso problema que a estava gente falou. falando. Que é bom, às vezes, você manter as coisas bem separadas, né? Tipo... Por mais difícil que seja, gente, você vai terminar o seu relacionamento, seu filho não tem nada a ver com isso, e pensa que para ele vai ser muito sofrimento, né? E para ele é importante ter uma relação com o pai. Então, a não ser que o pai seja um monstro, sei lá, eu acho que não vale a pena você envolver o seu filho nos problemas. E eu acho que, assim, desabafa com a amiga, desabafa com a irmã, desabafa com a tia, desabafa com a sua mãe, desabafa com quem você quiser. Mas não desabafa com o seu filho, porque seu filho vai sofrer. E eu acho que a última pessoa que você quer fazer sofrer é o seu filho, né? Exato. Você quer que seja, assim, a transição mais tranquila possível, e nem sempre isso é possível, mas eu acho que
meio que manter essa distância dos assuntos, eu acho importante. Eu acho muito importante. Eu acho que nossas mães fizeram isso muito bem. Sempre, sempre. Não, minha mãe sempre só falou bem do meu pai pra mim, assim. Sempre, nossa, como ele é um muito bom pai, não sei o quê, sabe? Eu acho que ela fez até de propósito pra mostrar que tá tudo bem, que tá, sabe? Só porque o casamento terminou não quer dizer que a família esteja separada. É só o casal que separou, não é a família, entendeu? A família continua junta. E eu acho que isso é muito lindo também, especialmente que você pensa que 50% dos casamentos acabam em separação, né? Tipo, 50%, é isso 50%. mesmo? Eu acho que agora, hoje em dia, acho que Mais ainda. não, agora tá melhorando, Jura? porque as pessoas estão começando a esperar mais pra casar. Então, em vez de casar com 18, 19, 20 anos, que nem era antigamente, eles estão começando a casar com 30 e poucos, que daí você já é uma pessoa mais esclarecida na hora que você vai casar, né? Então, acho que tem mais chance de dar certo, mas... Isso é outra coisa, gente, né? É importante conhecer a pessoa que vai casar. Eu acho isso muito importante, porque a gente vê... Na verdade, a gente vai aprendendo com os erros dos nossos pais. Depois que você tem pais separados, você começa a enxergar várias relações. E eu tenho essa sensação, você não tem? Eu acabo sendo psicóloga bastante, né, da família. Mas eu tenho a sensação que eu vou vendo os relacionamentos acontecendo e vou aprendendo muito com eles. Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Enfim, agora minha mãe casou, tá super feliz. Nosso pai casou, tá super feliz. E é isso que importa, né? Enfim, a gente quer que eles sejam felizes. Mas a gente vai aprendendo, né? Com os erros dos nossos pais. E a gente vai aprimorando para a nossa relação. Então, por um lado, a gente acaba tendo mais inteligência emocional, talvez, dependendo da situação. Eu acho que a gente cria uma inteligência emocional maior de ver tudo isso acontecer, Já né? vi de tudo, gente. Já vi de tudo. Você acaba tendo uma bagagem, uma experiência em relacionamentos que você não teria, talvez. Não, e seus pais ainda têm mais vivência pra te dar conselho também, né? Tem esse lado. Também. Tipo, eles já tiveram muitas experiências diferentes com pessoas diferentes. Eu acho que às vezes isso ajuda muito na hora de, nossa, o que eu faço? Em vez de, assim, ele tá com a mesma pessoa há 30 anos, eu acho que é mais difícil de dar conselho quando você tá nessa época de, tipo, sair com pessoas diferentes e tentar achar com quem que você vai ficar, sabe? Eu acho que eles até têm mais experiência no assunto. E a sua vida de casada agora? Porque você casou esse ano, né? Então, como é que tá, assim? Ai, gente, tá demais. É incrível. Não tenho o que dizer, sabe? É que, assim, ela casou com a pessoa mais feliz do mundo. Eu nunca vi. O Stephen é o cara mais feliz do mundo. É sério. E é real, é genuíno. Não é aquelas pessoas que são fake felizes. Não, ele, tipo, acorda cantando pela casa, assim, dançando com música alta. Ele é assim mesmo, ele é todo assim, dia? Todo dia. Gente, que sorte. É muito bom. É muito bom. E Ele é demais, gente, sério. Não, demais. Não tem... E outra, eles se conheceram na faculdade, eram amigos. Sim. Aí terminou a faculdade, foram se reencontrar depois. É, tipo, 3, 4 anos depois. E ele não é gringo, apesar de vocês acharem que ele é. Todo mundo acha quando vê meus stories, etc. Ele é o brasileiro mais gringo que você já viu. É, ele nasceu aqui, só que ele se mudou para os Estados Unidos com 6 anos, então ele tem bastante sotaque. E eu conheci ele em Boston, e ele é brasileiro. Gente, é muito... Não, É um nem destino sei como mesmo. isso aconteceu. É muito engraçado. E ele estudou na escola do Bruno, quando ele Morava aqui. em Campinas, ele estudou na mesma escola que o Bruno estudou. Vocês acreditam nisso? Então, assim, é uma coisa... parece que é pra ser. Parece que o universo tava tipo, tá bom, esses dois vão se conhecer. Daí ele se mudou, eles, ai, tá bom, vai. Então agora vamos pôr ela na mesma faculdade, daí eles vão se conhecer. Daí a gente se conheceu, a gente não começou a namorar. Eles, tipo, tá bom, agora vamos fazer ele tá no lugar certo, na hora certa pra ouvir que ela terminou de namorar, pra ele ligar pra ela, pra gente... Não, juro, foi muito louco. Foi, destino. Da mesma forma que eu acho que eu e o Bruno fomos também, e quando eu trouxer o Bruno a gente vai falar mais disso, mas eu acho que vocês foram muito destino. E aí minha dúvida é, agora, recém-casado, enfim... tem alguma coisa que você pensa no seu relacionamento realmente para cuidar, para não acontecer de no futuro ter algum tipo de problema? Ou você só vai vivendo e vai sentindo? Como que você é no seu relacionamento? É, eu sou meio assim no geral, né? Vai vivendo e vai sentindo. Eu não planejo muita coisa. Tipo, até no casamento, assim, eu decidi o bolo 3 dias antes, porque a minha assessoria tava tipo, Luísa, decide, pelo amor de Deus, qual bolo vai ser. Gente, ela provou o vestido dela, ela não tinha escolhido sapato ainda. Eu que lembrei. É que ele não tava pronto, só que deu o sapato. Não, mas eu que lembrei você de escolher verdade, sapato. verdade. Ela não ia ter sapato, tá? Pra ser noiva. Ela ia ter que comprar um numa loja. Só que quando você é noiva, você quer usar um sapato confortável. Eu falei, Lu, tem várias lojas que fazem o sapato e você consegue fazer bem confortável. Ela, ai, tá bom, foi fazer, não ficou pronto. Ela tinha que provar o vestido, ela comprou lá fora.
Você provou com o quê, seu vestido de noiva? Ah, tipo, eu não tinha o sapato certo, eu abri meu armário, eu vi umas botinhas que tinham um salto que parecia ser mais ou menos do tamanho do salto que ia Ela ser. provou com coturno, gente, uma bota coturno. Ela provou o vestido dela com uma bota coturno. Falou, acho que é mais ou menos isso. E quando chegou aqui... Não, aí eles tiveram que cortar, né? Eles tinham que cortar, porque não tava do tamanho certo. Eles, tipo, posso cortar mesmo? Eu tô tipo, corta, vai, acho que vai dar. Ela falou, qualquer coisa no Brasil eu ajusto de novo. Eu tô tipo, não, eu fiquei desesperada. Mas enfim, deu tudo certo. Viu? A vida dela é Não assim. precisa Então, mas você estressar. acha que na vida do casal é importante ser assim? Ou você acha que... Eu acho que é um pouco dos dois, né? Tipo, às vezes é bom você ter um pouco mais de... Sei lá, tipo, não... Cuidar do relacionamento. Não, mas não é que... Isso não quer dizer que eu não cuido. Lógico. Entendeu? Só não quer dizer que eu fico, tipo, pensando no que eu vou falar e o que eu vou fazer, não sei o quê. Eu só meio que existo e eu sou eu e ele é ele e é nós. A gente vai levando, sabe? Mas a gente... A sorte é que eu e o Stefan somos muito comunicativos. A gente fala de tudo, sempre tudo, não sei o quê. A gente não guarda nada. É sempre... Isso é sabe? importante. A gente conversa muito sobre as coisas. Eu acho que qualquer conflito a gente, tipo, tenta resolver na hora. E é isso. Então você não tem nenhum trauma, assim, relacionado aos seus pais terem separado? Não tem nada que você pense, assim? Porque, por exemplo, quando eu perguntava muito pra minha mãe por que tal, e eu sinto que o relacionamento deles foi perdendo um pouco a conexão depois deles terem filhos, né? Porque minha mãe fala que, assim, foi culpa dos dois, não tem muito culpa de um ou culpa de outro, mas ela realmente, ela sabe a parcela de culpa que ela teve, no sentido de quando ela teve filho, ela meio que ignorou a existência do meu pai, né? Do nosso pai, no caso. E aí eu lembro que ela me contou muito isso, assim, na época ela falava, ele tem a parcela de culpa dele, eu tenho a minha, e eu sei o que eu fiz que eu poderia ter feito diferente. Sim. E aí quando eu fui ter filho, eu lembro que primeiro que eu quis esperar, porque eu quis curtir muito o casamento, etc. Também por causa disso, porque eu queria ter uma coisa muito sólida quando a gente fosse decidir, né, ampliar a família. E aí depois eu lembro de ter filho e cuidar, né, realmente. Óbvio, no primeiro ano de relacionamento, eu falo, cara, o pai, ele se desdobra em 20 para realmente fazer o papel dele, porque é o papel dele. O pai não ajuda, pai é pai, né? Então, o pai não tem que ajudar, o pai tem que estar lá mesmo. Mas eu lembro que é difícil, porque você está lá nesse novo momento e você está amamentando, e no meu caso ainda eram 2. Nossa. Então, é difícil. Mas eu sempre lembrava dessa frase da minha mãe, do tipo assim, não ignore a existência do seu marido, sabe? Ele está lá. E ele também tem que entender, ele tem que ter muita compreensão desse momento que a gente está vivendo, que é totalmente diferente do dele. Não é o corpo dele que muda, não é nada disso. Mas eu lembro que eu cuidava muito disso. Você tem alguma conversa que você teve com a sua mãe? Sim, tenho. Nesse sentido? Eu tenho uma coisa meio parecida, assim, não tem a ver com filhos, até porque eu não sei como é. Mas... Eu também não consigo imaginar ela mãe ainda. Não, daqui a uns aninhos. Uns bons a gente aninhos. começa a pensar no assunto. Mas, não, lembra que eu falei que, assim, minha mãe sempre falou que eles separaram porque eles brigavam muito? Eu acho que foi isso mesmo. Eles tinham personalidades que batiam de frente um pouco uma com a outra, porque os dois têm personalidade muito forte. E eu acho que eles acabavam discutindo muito por causa disso. Então, minha mãe agora sempre me deu esse conselho em relacionamento de, tipo, não briga por coisa idiota. Tipo, não desgasta. Às vezes, você tem que meio que deixar alguma coisa passar, sabe? Não vale a pena desgastar, ficar brigando por coisa que não, sabe, não vai levar nada pra frente. Você briga nas horas certas quando você quer realmente, precisamos mudar isso. Mas, tipo, quando você tá brigando porque um não colocou o garfo no lugar certo, não sei o quê, mas você não limpa, você nunca coloca as coisas dentro da máquina de lavar. Não, mas eu coloco sim. Não, mas você não coloca. Às vezes a gente tem umas brigas idiotas, assim, de, Aí tipo, você percebe, coisa já de para. casa, de dia a dia, que eu fico, tipo, putz, o Stefan deixou o prato na pia. Será que eu vou encher o saco dele agora porque ele deixou o prato na pia? Ou será que eu posso só, tipo, bodear e colocar, sabe? Mesmo que me irrita, às vezes, que eu tô, tipo, putz, eu falei pra ele 50 vezes, por que eu tenho que ir lá pegar o prato dele e colocar na máquina, sabe? É difícil ele fazer, eu posso começar a encher o saco e falar, putz, tá vendo, que saco, eu sempre falo, eu tenho que ficar fazendo, não sei o que. Não, entendeu? Agora eu fico, ok. Vou lá, Se acontecer 5 vezes, daí a gente conversa. Boa Mas você técnica. conversa calmo, você não precisa, tipo, fazer daquele jeito chato, sabe? Você fala... Não, e tipo, você é uma pessoa que não é tão nóia com essas coisas, né? Você é bem tranquila, eu acho, em relação... Não, super, a nossa casa, tipo, vira... Você tem o seu, parece... Imagina eu. Não, você não ia aguentar. Não é que você não ia aguentar morar comigo também, eu acho. Eu acho que não. Não, mas a gente deixa as coisas meio
não tão arrumadas. Organizadas e, assim, obviamente, tipo, limpas, né? Mas não sempre... Mas então você estipulou que essa é a sua regra, assim, 5 vezes é o ponto que você tipo, vai conversar. Escolha as suas batalhas. Escolha as batalhas, eu acredito muito nisso. É o que minha mãe sempre fala, tipo, não... Porque cada um desses argumentos e bestas, mesmo vai que seja idiota, desgasta, daí piora o próximo, entendeu? Daí você já começa o próximo, em vez de começar aqui embaixo, você começa aqui em cima e já vira um negócio muito maior do que deveria ser, sabe? E outra, uma coisa que eu também adoto, que eu acho legal falar, é que quando um não quer, os dois não brigam. Isso é fato. Então, assim, tem aquele dia... Mas o que acontece? Eu sempre quero. Tem um dia que eu tô tipo, mas eu vou brigar. Cara, às vezes eu também. Às vezes as palavras estão saindo da minha boca, eu tô pensando assim, meu Deus, como eu tô chata, mas eu não consigo parar de ser chata. Eu tenho muito isso, eu não consigo. Eu tô tipo, aí eu começo a ser mais chata, porque agora eu tô tipo, agora eu tô chata. Agora eu assumi esse papel. Vou ser. Agora vai tudo. Agora eu vou falar de tudo que tá me incomodando no universo inteiro, até as coisas que não tem nada a ver com o que eu tô falando, sabe? Então, mas nessas horas, aí ele que vai ter que ser a pessoa que não quer brigar, né? Exato. Então é isso, quando um não quer, os dois não brigam. E aí vocês podem, quando vocês estiverem bem, né, num momento bom, você pode virar e falar assim, cara, quando um não quer, os dois não brigam. Então, se você perceber que eu tô briguenta, não dá corda. Se der corda, vai dar ruim, entendeu? É verdade. Então, assim, um não quer, os dois não brigam. Eu já percebi isso também dele. Tipo, às vezes ele tá mais irritado, tá respondendo mais atravessado, etc. Eu falo, quer saber? Ou eu entro nessa, a gente vai bater de frente, a gente vai brigar, e não vale a pena, porque é o que você falou, são aqueles motivos meio bestas, não tem nada a ver. Ou eu fico na minha, respiro fundo, saio de perto, relaxo um pouco, e depois, quando as coisas acalmarem, a poeira baixou, cara, eu não gostei do jeito que você falou comigo, sabe? Não foi legal. Mas é muito mais fácil falar do que fazer, né? Não. Porque eu sou Áries, eu sou de Áries. Nossa, bom. Então, sabe seu ascendente? Eu sou ascendente Sagitário. Ah, tá. Eu não sei nem porque eu perguntei, porque eu não sei o que isso quer dizer. Mas se a Mica tivesse aqui, ela saberia. Então, mas Áries quer dizer que vou sempre bater de frente, sempre escolher violência nos argumentos, entendeu? E é isso que é muito difícil pra mim, às vezes, manter a calma e não deixar as coisas... Até nas discussões familiares, a Luísa, tipo, eu tô embaixo da mesa cutucando ela e ela tá lá, virando um bicho, assim. De braveza. De falar, parece que tipo, você quer ganhar a batalha, sabe? Tipo, porque a Áries é o deus da guerra, né? Então, tipo, acaba sendo meio assim. E o Ricardo é meio assim, por isso quando eu e o Ricardo, se a gente tiver alguma briga, nunca acontece, mas assim... Sai de perto. Do 1% Ou do com o tempo papai que também. acontece, tipo, explode tudo. Meu assim. pai também. Quando os 3 começam a brigar, sabe o que eu faço? Eu só fico assim, larará, não é comigo, sabe? Porque eu já amadureci ao ponto de saber que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Exato. Não, mas o problema é que sempre só dá briga quando é, tipo, assuntos intelectuais que a gente não concorda e daí, tipo, perde. Ninguém vai mudar a opinião de ninguém. Exato. Todo mundo é bem instruído, cada um tem sua opinião e tá tudo certo, né? Gente, acho que tem um áudio aí de seguidora que eu acho que deve ter a ver com separação. Vamos ver. Com pais divorciados, alguma coisa assim. Só uma coisa, eu quero falar uma coisa antes de vir esse áudio, para vocês compartilharem com a gente. Para todos os programas, a gente vai sempre... Eu falo programa, parece coisa de velho, né? Mas é episódio. Todos os episódios, a gente vai ter a contribuição de vocês, seguidores e seguidoras que estão nos acompanhando, enfim. Então, quanto mais vocês interagirem com o perfil do Instagram, fab.talks, melhor. Então, assim, toda vez que a gente tiver um tema com um convidado, a gente vai sempre trazer no Fab Talks no Instagram. E aí a gente vai abrir caixinha e vocês podem compartilhar as coisas de vocês. E aí vocês podem compartilhar áudio com a produção do Fab Talks, que daí a gente vai sempre trazer para os programas. E outra, segue a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde você preferir, na plataforma da sua escolha. Aqui no YouTube, né, no meu canal, obviamente, se inscrevam no canal para saber quando tem vídeo novo, que a gente vai ter toda semana um podcast diferente do Fab Talks e também outros vídeos muito legais, interessantes para vocês. E que mais que eu posso falar? E sigam a gente no Instagram, fab.talks. Agora vamos para o áudio, que ainda bem que temos seguidoras que estão compartilhando e conversando com a gente, que faz parte, enriquece os nossos episódios. Oi, Fabi. Bom, vou contar minha história aqui. Eu sou filha de pais separados. Meus pais separaram quando eu tinha 2 meses só, eu era bem pequenininha. E aí minha mãe já conhecia meu padrasto e já formamos uma nova família, né? E o que acontece? Eu tenho uma irmã mais velha, né, que é filha desse mesmo pai.
E na verdade, para o meu padrasto, sempre foi um tabu muito grande. Então, a gente não podia contar para as nossas amigas. Então, quando eu ia passar o final de semana na casa do meu pai biológico, era um segredo, minhas amigas não podiam saber, eu era muito pequena, eu não sabia lidar com isso, então não sabia falar, não, isso é uma coisa minha, eu posso contar. Então, foi sempre um tabu muito grande, essa questão da imagem da família, né, para o meu padrasto. E aí, hoje, né, depois de muitos anos, eu faço psicólogo e trabalho para tentar superar esses traumas e tentar entender tudo, né, dos meus comportamentos de hoje e como eu lido hoje com muitas coisas, justamente por conta, né, desse trauma, tá? Entender que isso realmente foi um trauma e o que ele afetou na minha vida. Então, assim, é uma coisa bem esquisita, mas é essa a minha história. Helena, obrigada por compartilhar a sua história. Muito obrigada. E assim, que difícil, né? Porque você tem que viver da expectativa da ótica do padrasto. É muito complicado isso também, você ter que esconder uma coisa que faz parte de você e quando você é criança você nem consegue entender por que direito, né? Tipo, por que você tem que esconder isso? Você começa a sentir que é algo errado e não é, entendeu? Então É que a gente não sabe o contexto da história, pelo que eu entendi, provavelmente o padrasto meio que adotou ela. E aí a gente não sabe o que o pai fez, pode ter sido alguma coisa mais séria, que o padrasto também, por ser meio que pai dela hoje, não queria que ela tivesse contato com o pai biológico, mas ao mesmo tempo não é a escolha dele, né? Então é muito complexo. Obviamente dá para ver que é uma história mais complexa. E a gente imagina o quanto deve estar sendo difícil para você lidar com tudo isso, né? A gente tem muita sorte, a gente não pode deixar de falar isso aqui, porque a gente é filhos de pais separados, mas uma família que é muito harmoniosa, né? Óbvio que nem eu falei, não é um mar de rosa sempre, não foi um mar de rosa sempre. Existiram brigas, a gente já presenciou brigas, sabe? Mas eu acho que diante de pais separados, acho que a nossa experiência é muito positiva, né, Lu? É, com certeza. E eu acho que tem muita gente aí que está ouvindo que não tem essa harmonia familiar, não tem necessariamente pais que se deram tão bem. É lógico que os nossos pais também, acho que não aconteceu nada grave entre os nossos pais e por isso que é mais fácil deles manterem relação. Diferente de gente que, por exemplo, o marido ou a mulher fizeram coisas muito, muito graves que daí os pais não conseguem ter essa relação, né? Também não acho que todos os pais aí da vida tem que ter relação de amigos, mas eu acho que tem que ter o máximo de harmonia para os filhos poderem crescer bem. Tem que ser uma coisa cordial, né? Não pode ser, sei lá, eu acho que uma situação tipo essa que a gente escutou agora, eu acho que daí complica muito, daí que vem esse negócio que você tem que meio que lidar a vida inteira, porque quando você não tem essa abertura, sabe? Eu acho que é importante você poder falar sobre isso. Então, parece que a Helena provavelmente não podia falar do assunto, sabe? Quando ela era criança, ela tinha que, muito difícil, sabe, gente. manter tudo pra dentro, não pode conversar, não pode falar, mas por quê? Mas o que tá acontecendo? Mas, nossa, ela não tinha abertura para poder fazer perguntas para os pais dela, sabe? Porque ela tava com medo de falar, porque daí o padrasto ia ficar bravo e não sei o quê, sabe? Eu acho que tem muito disso também. Eu acho que, assim, de sofrer sozinho, dá o espaço, né? Para os filhos, para as crianças fazerem perguntas e tentarem entender a situação, e tentarem, sabe? Mas e onde eu me encaixo nisso? E sabe, ter esse esclarecimento consigo mesmo quando você é pequeno. A Caroline falou uma coisa muito interessante no episódio que eu fiz com ela, que ela falou assim, eu falei, eu sou muito bem resolvida com isso. Ela falou, a gente é obrigado a ficar bem resolvido com isso. E é muito verdade, né, Lu? Assim, você nasce e cresce dentro de uma família que acontece isso e você é obrigado, entre aspas, a ficar bem. Mas aí que vem a história da conversa que ela está falando. Se você não está bem com isso, não se obrigue a ficar bem sem antes ter uma conversa, sem desabafar, falar com a sua mãe, falar com o seu padrasto. Eu tenho certeza que seu padrasto gosta de você, te ama, ele está lá preocupado com isso. Eu acho que não muito só pela imagem, imagino que seja muito mais também pelo fato dele te amar e não querer que você tenha contato ali com o seu pai biológico por algum motivo aí que a gente não sabe, que daí a história deve ser muito maior do que o que a gente ouviu. Mas eu acho que vale uma conversa, né? Com o padrasto, com a mãe, com o pai biológico, acho que na conversa tudo acaba se resolvendo, né? Melhor. Sim, com certeza. Mas é uma situação difícil. E, assim,
a gente quer mandar um beijo, um amor e carinho para todo mundo que passa por isso, porque não é fácil, obviamente não é fácil, a gente não está aqui para falar que é fácil, mas a gente está aqui para falar que se existe amor, se existe vontade, se existe união familiar de alguma forma, a união familiar ela não só existe numa família tradicional de pai e mãe junto com irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. A gente está aqui para provar que existem famílias modernas que têm filhos de pais separados, com mães diferentes, com pais diferentes, que podem se dar bem assim como a gente se dá. E a gente quer ser um exemplo disso, de mostrar que, olha, a gente é meia irmã na cabeça de muita gente, mas na nossa cabeça a gente é irmã inteira. Sim. 100% inteira, mesmo DNA, mesmo tudo, porque é isso, é assim que a gente se sente, né, Lu? Nossa árvore tem muitos galhos meio diferentes das outras árvores, mas não deixa de ser uma árvore muito Linda. saudável. E linda, né? E linda, com certeza. Ai, que lindo! Gente, agora a gente vai encerrar, infelizmente, mas a gente tem um quadro especial para o Fab Talks no Instagram e que também vai para todas as plataformas que vocês vão poder ouvir, que é a Hora da DR, que a gente faz um bate-bola, cara da Lu. A gente faz um bate-bola bem rápido, com algumas coisas mais polemiquinhas, algumas perguntas aí que eu quero ver o que ela vai responder. Só que para vocês verem isso, vocês têm que seguir a gente lá no Instagram, fab.talks, ou ouvir nas plataformas de áudio, tá bom? É isso, muito obrigada, até o próximo. Espero que você tenha gostado. Tchau, gente. Obrigada. Agora vamos para a Hora da DR. DR. Minhas besteiras. Beijo. Beijo. Tchau.